seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula do curso sobre iniciação à vida cristã, segundo o documento número 107 da CNBB. O quarto capítulo do documento, que é intitulado Propondo Caminhos, Agir. É a operacionalização, a atualização, a concretização desse processo de iniciação à vida cristã nas nossas comunidades. A grande pergunta é, e o que nós devemos fazer então nesse sentido? Primeiro ponto importante é compreender que cada realidade se adapta ou vivencia a iniciação à vida cristã do seu jeito específico. Mas há algumas diretrizes gerais que a Igreja do Brasil, por meio dos bispos, nos apresentam como elementos norteadores, que cada bispo, cada diocese, cada paróquia poderão aí dialogar e num processo sinodal, num processo colegiado, num processo participativo, organizar, enfim, o seu processo catequético, mas sempre inspirado no ideal da iniciação à vida cristã. Nós vamos passar alguns pontos que são importantes, de tal sorte que mesmo na paróquia em que você está, em outras paróquias, já há uma orientação específica. O primeiro elemento importante é que cada diocese então organiza o seu processo de iniciação à vida cristã a partir de algumas bases, a partir de alguns fundamentos, a partir de algumas características. A primeira delas é o fundamento na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus revelada e cujo registro está na Escritura, é o fundamento do nosso processo catequético. A unidade entre os sacramentos da iniciação à vida cristã, o batismo, a Eucaristia e o Crisma. Não são o ponto final da catequese, mas são os elementos, são os três sacramentos que juntos alimentam a vida cristã. A integração entre a liturgia e a catequese, por conta da mistagogia, da inserção no mistério. A catequese, que contempla todas as dimensões da igreja e não apenas a formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos para receber os sacramentos, mas toda a vida da comunidade, que os conselhos sejam participativos e que especialmente a iniciação na fé cristã, na vida cristã, vá além da instrução na fé, além da transmissão de conteúdos de fé, transmissão de ideias, transmissão de conceitos. Isso faz parte da catequese, mas não é o centro. O centro é a experiência com Jesus Cristo. Algumas metas que o documento apresenta a todas as dioceses, que é o aprofundamento da temática, a formação bíblico-teológica, realizar a revisão do processo formativo, tanto nas nossas comunidades quanto na diocese, revisitar o sentido que conferimos aos sacramentos da iniciação à vida cristã, organizar um novo processo de preparação dos adultos para, ou melhor, no contexto do catecumenato e assim sucessivamente. Portanto, a palavra de ordem é revisão, retomar o que nós fazemos, retomar aquilo que já está consolidado e confrontar com a natureza do processo de iniciação à vida cristã e verificarmos, num processo muito sincero de avaliação, se o que nós estamos fazendo, seja um catequista, ou catequista, a paróquia, a comunidade, a diocese, estão de fato fundamentados, estão vinculados a esses elementos bíblicos, teológicos e do magistério da igreja que nos apontam para o caminho da iniciação à vida cristã. É preciso fazer uma revisão de fato sincera e abandonar algumas práticas que nós adotamos e que inclusive adotamos porque nos foram passadas dessa forma, nos foram transmitidas assim. Que não perpetuemos um modelo de catequese instrutivo, quase que como uma escola de catequese, né? De fato não é isso, é uma experiência de Deus. E aí os bispos do Brasil apresentam alguns elementos assim pontuais que estão em estreita relação com o processo catequético. O primeiro deles é a liturgia, que nós falamos, a necessidade de iniciarmos as nossas crianças, enfim, demais catequizandos, adultos, num processo de imersão no mistério, de vivência do mistério, de celebração do mistério e não meramente de participação em eventos. Isso é algo muito importante. Segundo elemento importante, questão do querigma. Repropor, revisar, renovar, recolocar o querigma.
Para isso, os bispos do Brasil utilizam alguns verbos interessantes, né? Ou melhor, alguns verbos não, algumas possibilidades interessantes da apresentação do querigma. O testemunho, a atratividade. As pessoas não se tornam cristãs por obrigação, por proselitismo, mas por se sentirem atraídas, porque elas olham para nós, elas deveriam olhar para nós e dizer: puxa vida, eu quero ser cristão porque eu quero ser como essas pessoas. Por meio da exposição, por meio da arte, por meio do diálogo, por meio da liturgia, por meio da caridade, o querigma, ou melhor, o amor de Deus é anunciado. Portanto, o querigma está no centro do processo catequético. Está no começo, no meio e no fim em toda a nossa vida. Portanto, ele ocupa uma função central. Depois, o elemento do catecumenato, que nós já falamos, retomar o processo da catequese de adultos, a partir dessa dinâmica catecumenal, ou seja, há ritos, processos, há um jeito específico de catequizar, entre aspas, ou de anunciar o amor de Deus aos adultos. É um processo um pouco diferente dos demais catequizandos, por isso é preciso ter uma atenção especial para com essas pessoas. Cresce o número de jovens e adultos que não foram iniciados durante a sua infância e adolescência. É preciso que tomemos estes irmãos conosco, acolhamos as suas necessidades e possamos propor um processo significativo para eles. O aspecto da mistagogia, muito importante, que nós já falamos também, da inserção no mistério. O aspecto formativo, de novo, a nossa busca pessoal é muito importante, processo formativo do catequista, do catequizando, das pessoas que atuam na catequese, é muito importante. Não para apenas acumular conhecimento intelectual, mas para fortalecer, consolidar a nossa experiência de Deus, que será compartilhada depois com os nossos catequizandos. Todo o aspecto formativo, o aspecto missionário, porque a catequese também leva a formação não só do discípulo, mas do discípulo missionário. Então é preciso que a dimensão missionária esteja presente na catequese. Aí a nossa criatividade missionária vai nos impulsionar a isso. Imaginar a catequese não apenas como aquele encontro de 1h30 semanalmente, mas imaginar a catequese como um processo mais amplo, um processo missionário que envolva muitas outras pessoas num processo contínuo, não apenas naqueles 2, 3, 4 ou 5 anos que cada diocese estabelece. É preciso dar atenção aos sujeitos da iniciação à vida cristã. Não é apenas o catequizando que faz a catequese, entre aspas. A sua família está envolvida na catequese. A acolhida da família, o conhecimento da realidade, o entendimento de catequese que esta família tem. Por vezes não apenas o querigma é anunciado à criança, mas é anunciado também à família. A família precisa ser iniciada à fé cristã. Isso de fato é muito interessante, não apenas a criança, o adolescente, o jovem, mas a família precisa ser iniciada à fé cristã e preciso contemplar isso. Os adultos, já falamos do catecumenato, adolescentes e jovens com as suas marcas culturais, especialmente no nosso tempo. Falar de criança hoje em dia é muito diferente do que falar de criança há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Como evangelizar as crianças nos nossos dias, as pessoas com deficiência? Hoje há catequese para os surdos, por exemplo, mas há tantas e tantas pessoas que possuem outras deficiências e que estão inseridas na igreja e para as quais nós devemos dar uma atenção especial. Os diferentes grupos culturais nas suas diferentes regiões, por exemplo, indígenas, pessoas que residem no interior, pessoas que residem nas cidades grandes. Como evangelizar? Como propor uma catequese significativa para essas pessoas? Pessoas em situações específicas de vulnerabilidade ou pessoas em situação eclesial comprometida por conta de sacramento do matrimônio, impossibilidade de participar da comunhão. Há várias questões que nós precisamos tomar a peito e abraçá-las do ponto de vista pastoral na catequese. Isso é vida de comunidade, né? Os adultos que estão na comunidade, mas não foram suficientemente evangelizados. Nós falávamos que a iniciação cristã não é apenas aquele encontro de 1h30. A iniciação cristã precisa fazer parte de toda a comunidade. O dízimo precisa atuar a partir de uma perspectiva de iniciação. A liturgia, pastoral social, pastoral juvenil,
Os movimentos precisam ter diante de si o objetivo de evangelizar as pessoas e entender que eventualmente nem todas foram suficientemente evangelizadas durante sua vida. A comunidade, já falamos sobre isso, os presbíteros, os diáconos acompanham o processo catequético, eles não estão evidentemente na linha de frente, mas eles acompanham. Os catequistas, protagonistas de um processo, junto com os catequizandos. Os catequistas ocupam um espaço privilegiado no processo de iniciação à vida cristã. Nós, catequistas, precisamos fazer cotidianamente uma experiência de iniciação para podermos realizar esta experiência com os nossos catequizandos, movimentos e outras associações também são destacadas pelos bispos, vida consagrada, instâncias de coordenação. Nem sempre é fácil coordenar um processo catequético, mas é preciso que nós tenhamos esse olhar atento e nós possamos nos dispor a ajudar essas instâncias de coordenação a retomar, a ressignificar a catequese nas nossas comunidades. Por fim, os bispos deixam o seguinte mandato a todos nós, mandato em sentido pastoral, para que cada um possa avaliar a sua realidade e ressignificar as suas práticas. É preciso abandonarmos o modelo catequético de transmissão de conteúdos, de aula de catequese, de uma catequese sacramentalista voltada unicamente para a preparação e recepção dos sacramentos, uma catequese desconectada da realidade, uma catequese que não anuncia Jesus Cristo, mas anuncia apenas conteúdos. Esse modelo de catequese historicamente foi se consolidando, mas não é o modelo de catequese pautado no Evangelho e nem na igreja primitiva. O modelo de catequese que responde aos tempos atuais, ou que não só aos tempos atuais, mas que responde às exigências do Evangelho, é o processo de iniciação à vida cristã. A experiência do amor de Deus, sentir-se amado por Deus, sentir-se reconhecido por Deus como seu filho e alguém com quem Deus dialoga, com quem Deus estabelece uma relação vital, existencial. E depois que esta relação me leva a imergir no mistério, a celebrar o mistério de Deus pela fé e a ser um missionário na minha comunidade. Esses três elementos, a experiência, a mistagogia, o mistério e o anúncio, a missão, o elemento missionário, são fundamentais do processo de iniciação à vida cristã. Te agradeço por todo o teu trabalho. O Senhor conta contigo na sua messe, porque muitas pessoas, não só os nossos catequizandos, mas muitas pessoas que estão aí convivendo contigo, seja na comunidade ou fora da comunidade, precisam ouvir a mensagem de Jesus, precisam se encantar por Jesus, precisam se apaixonar por Jesus, e aí sim também serão discípulos missionários.